Fala galera, tudo bem com vocês? Rick Tatuarte na área de novo. Tô animado, tô mais soltinho, no sentido de que eu acostumando a fazer vídeos, tal, a gente vai ficando um pouco mais solto, né? Porque eu nunca falei com a câmera na minha vida e agora com esses vídeos, tal, eu tô tomando um pouco mais de intimidade e tal. E tô gostando muito do feedback de vocês, tá me incentivando muito a fazer mais vídeos. E vamos que vamos, hoje com mais um vídeo sobre, que também é uma das razões da minha alegria aqui hoje, que é máquinas rotativas e meus novos brinquedinhos Paulo Fernando, que chegaram essa semana, que eu gosto muito, eu venho trocando muito máquina assim, porque eu gosto de fazer testes e tal. Aquelas que eu mais gosto tal, eu acabo ficando. E as que eu não ganho, não que elas sejam ruins, mas que eu não fui muito cara assim da máquina, não rolou muito bem comigo, aí eu acabo vendendo, ou porque eu quero adquirir máquinas novas, eu também não adianta ficar juntando 30 máquinas aqui, né? E desta vez eu comprei uma Bulldog Shatter e uma Nanodial Traço. E hoje eu quero vir com esse vídeo explicar o funcionamento da máquina de bobina e a diferença entre a máquina para traço e a máquina para pintura. Vamos lá, eu vou explicar da maneira que eu consegui desenhar na minha cabeça, tá? Eu não costumo escrever roteiro e tal, eu vou falando de acordo com a minha cabeça. Se eu disser alguma coisa errada, ou caso alguém tenha uma informação um pouco mais que me agregar a nosso debate de ideias e passar a informação para mim também, que eu necessito de informação sempre, estou sempre em busca delas, por favor, compartilhem. Agora, outra coisa que me deu vontade de fazer esse vídeo também, de certa forma, é que dá até uma coisa assim, até um funiquito assim, que as pessoas explicando o funcionamento de máquinas no YouTube, cara. Gente do céu, tá errado, tá errado. Não que a minha maneira de fazer é certa, mas a informação não está correta. Ou simplesmente a pessoa simplesmente só está falando: a máquina tem um batedor, ela tem uma mola, ela tem um parafuso, aqui vai a energia. Sabe, a pessoa perde um tempo para falar isso. Eu estou falando isso porque eu pesquisei antes no YouTube, querendo saber um pouco mais de informação, se tinha alguém que já tinha feito vídeos mais explicativos e técnicos, e não encontrei. Não em português. E quando encontrei, Maria, quanta asneira. E aí eu falei, preciso fazer o vídeo e explicar de uma maneira correta qual é o real funcionamento de uma máquina, como de fato ela funciona e as diferenças. Então, vamos lá, eu vou dar um close agora nas máquinas, que acho que fica mais fácil o entendimento, beleza? Então, vamos lá. Essas são as máquinas que eu adquiri agora, como dito agora anteriormente, né? Esta é a Bulldog Shatter, né? E uma Nanodial Traço, né? Duas máquinas que eu não tinha adquirido anteriormente e é a primeira vez que eu as tenho. Eu já tive várias outras máquinas do Paulo Fernando, mas por indisponibilidade da Bulldog, porque sempre está indisponível no site, por conta de que eu acredito que o pessoal tenha procurado, que a procura é muito grande, com isso fica indisponível no site muitas vezes. A Nanodial também é a mesma situação. Existem bastante pessoas que gostam dela, então acaba comprando mais, eu acho que deve ter mais saída, talvez por ser mais famosa também. Ou por receber muita indicação, e aí com isso acaba esgotando, aí nunca conseguia comprar, e dessa vez eu consegui comprar logo as duas. Então vamos lá. Como funciona uma máquina de bobina? Vamos começar. Lembrando que eu não sou técnico em eletrônica, tá? Eu apenas estou passando dados que eu estudei e tentei me informar de como é o real funcionamento de uma máquina, basicamente, tá bom? Então vamos lá. No meu caso aqui, a minha máquina está com plug RCA. Eu já fiz a adaptação porque eu gosto de usar RCA, eu acho mais prático, é mais fácil trocar máquina para máquina, porque eu também uso máquinas rotativas que são com plug RCA, então com isso é mais fácil eu trocar de máquina para máquina, tal, sem precisar ficar montando mais de um clip cord, aquela coisa. Vamos lá. Então, vamos supor que vamos imaginar que essa máquina ela não seja RCA, que aqui é aquele conector para o clip cord, tá ok? Então vamos lá. Como funciona? Trata-se de duas bobinas eletromagnéticas, correto? Ou seja,
elas, quando corre energia, quando elas são ativadas, elas se tornam como se fosse dois ímãs eletromagnéticos. Então, o que acontece? Como vocês podem ver o fio aqui, como é que funciona a bobina? Entra a carga positiva aqui, no caso os elétrons, corre para a primeira bobina, que passa por todo esse fio de cobre que está enrolado nela, gerando uma carga elétrica, passando para a segunda bobina, né? Ela passa por uma, vai para outra bobina, certo? Que a saída é ligado neste ponto, que é onde dá contato com o parafuso que encosta na mola, certo? Então vamos lá. Então a energia corre, gira toda a bobina e sai aqui. É como se fosse uma entrada e uma saída. Ela entra como elétrons, sai como prótons, fazendo com que gere um circuito elétrico, fazendo com que as bobinas elas fiquem energizadas, as transformando num ímã, num eletroímã, né? Onde faz com que esse ímã puxe o batedor. Pá, beleza. Mas como que isso funciona? Esses pontos onde é ligado e parafusado, no caso, no chassi da máquina, as bobinas, elas são o aterramento, certo? Então, o que acontece? Para ter um circuito completo, ele tem que correr como elétrons, se transforma em prótons e sai. Resultado. Então, quando um cabo, a entrada, entra aqui, no caso, o positivo, passa pelas bobinas e sai aqui, como vocês podem ver, existem duas arruelas de nylon ou qualquer material não condutivo fixo aqui, onde a única coisa que conduz aqui, no caso, que tem contato com a máquina, é o parafuso. O chassi da máquina não tem contato com esse fio. Entrada, saída. Resultado. Quando a mola sobe, no caso aqui, e tenha este contato com a mola, o parafuso tem esse contato com a mola está ligada ao corpo da máquina, ao chassi. E aqui ela não tem contato nas bobinas, correto? Ela tem contato com o chassi, que está em contato com o terra das bobinas. Então, com isso, ele fecha um circuito. Fechando um circuito, faz com que essas bobinas liguem, a transformem em um ímã, um eletroímã, que com a força dele, do eletroímã, aqui em cima na cabeça da bobina, ela puxa, por ela se tornar um campo magnético, ela puxa o batedor para baixo. Quando ele puxa, o que ele acontece? Ele desliga aqui, ou seja, ele corta o circuito. Cortando o circuito, a bobina desliga. A bobina desligando, a mola, com a ação dela, puxa de volta. Resultado, ela nada mais é que um liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então ela fica nessa constante ciclo de liga e desliga. E normalmente, no caso desta máquina, é de 105 a 120 batidas por segundo. Aí me pergunta, tá, mas e qual a diferença desta para esta? Beleza, o funcionamento que eu acabo de explicar é o mesmo. A diferença é o seguinte, esse batedor, ele é liso, como vocês podem ver, né? Com isso, ele tem uma quantidade, um peso, uma gramatura. Ele tem, por exemplo, ele pesa 20 gramas, certo? Então, mais a ação da mola traseira, no caso, que vai ser parecida com essa, juntado a esta mola, que na verdade ela serve mais para dar o contato e também dar o recuo da agulha, né? Esse recuo aqui, faz com que gere um peso, que com esse peso a bobina dependa de uma certa força para puxá-la para baixo. Com isso, ela limita a quantidade de batida. Então, por exemplo, um batedor mais pesado, ele vai bater menos que um batedor mais leve. Então, esses chanfros que você vê aqui no batedor, que é o caso da máquina de traço, é justamente para fazer com que o batedor fique mais leve. Então vamos supor que esse tenha 20 gramas, esse aqui vai ter 15. Ah, mas então por que precisa ficar mais leve?
Por quê? Se ele é mais leve, a ação da bobina vai ser mais facilitada. No caso, ela vai precisar de menos força para puxar o batedor, porque no caso aqui o batedor ele é mais leve, e com isso faz com que vai dar mais batidas, porque mais facilmente ele puxa. Vai desligar o ciclo, vai voltar, aí vai puxar de novo, aí desliga o ciclo, volta, aí puxa de novo, e assim por diante. Então com isso ela vai dar mais batidas do que esta, correto? Por isso que tem pessoas que regulam uma mola mais pesada para diminuir um pouco o número de batida, ou para a máquina ficar um pouco mais lenta, etc, né? Nesse caso, as máquinas Paulo Fernando costumam vir já reguladas, né? Então não precisa mexer com isso, principalmente no sistema de mola. E também com o tempo a mola vai cansando, então tem pessoas que dão uma torcida na mola, né? Para que a mola tenha mais ação, né? Enfim. Então, o que acontece? A mola do batedor da máquina de pintura, ela é mais comprida justamente para que ela tenha um recuo um pouco mais macio, ó. Você pode ver que por ela ser maior, né, ela é menos tensionada. Então com isso, ó, ela tem um recuo mais macio. E isso no caso, esse tipo de regulagem é feita para máquinas de pintura, porque a máquina de pintura tem que ser menos agressiva, por ela trabalhar com muitas agulhas. E por ficar constantemente passando, às vezes, mais de 3, 4 vezes no mesmo lugar. Então vamos supor, você foi lá e passou um amarelo. Aí depois você vem e passa um verde. Aí depois você faz um sombreado nas pontas. Ou seja, já está machucado, você está ainda repetindo no lugar. Então a máquina precisa ter menos batida para machucar menos e com um recuo um pouco maior para que seja mais leve a batida. Beleza? Agora no caso da de traço não. A de traço é o contrário. A de traço, o sonho de todo tatuador é que todas as peles trabalhassem da mesma forma, onde você passasse uma vez e tá lá bonitão, sem precisar repassar nem nada. Mas a intenção é essa, para que não tenha tantas repassadas. Primeiro que a agulha, por ela ser agrupada e mais fina, ela penetra mais fundo na pele da pessoa, né? Então o risco de você também estourar um traço, que é quando o traço abre, a tinta abre dentro da pele, porque se aprofundou mais do que deveriam, é maior, porque ela vai mais fundo. E se você não tiver um controle na mão, uma experiência, etc e tal, que você só vai adquirir com o tempo, vai fazer com que você estoure muito facilmente um traço. Por isso que muitos tatuadores gostam de usar máquinas de pintura, de bobina, para traçar, que é o meu caso, né? Eu gosto muito, tanto que esta máquina Bulldog Shatter, que é uma máquina para pintura, eu comprei para traço. Eu não comprei para usar para pintura. Como vocês que assistem meus vídeos já devem ter visto, eu não costumo usar máquina de bobina para pintura. Eu gosto mais das rotativas. Mas eventualmente pode ser que eu use em algum caso ou outro pintura com a bobina, tá bom? Mas não é de praxe, eu costumo usar as rotativas. E neste caso eu peguei a Bulldog Shatter para traço. Mas por que, Rico, você vai usar uma, já que você já tem uma para traço e tal? Vamos lá. Para agulhas mais pesadas, traços mais largos, o que acontece? A resistência da pele é maior com essa agulha, correto? E a agulha, ela vai machucar mais. Para ela ter uma quantidade maior de agulhas, ela vai acabar machucando um pouco mais a pele. Então o que acontece? Eu tendo uma máquina que tem um recuo maior, uma quantidade menor de batida, né, transformando de certa forma a batida mais leve, vai fazer com que eu machuque menos. Vai fazer com que eu possa fazer traços grossos, bonitos, né? E sem precisar dar repassada. Eu já fiz testes e gostei muito, tanto que eu adquiri a máquina para isso. A de traço era um pouco mais agressiva, né? Então, ela é mais rápida para trabalho, porém ela é mais agressiva. Então, por conta do número de batidas ser maior e o recuo ser menor, né? Ela é mais seca na batida, então ela acaba sendo um pouco mais agressiva. Então com isso, para trabalhos menores, para agulhas mais no máximo 5 a 7, tipo uma RL7, uma RL5 no máximo, tá, eu uso ela. Trabalhos pequenos, médios, eu uso uma de traço mesmo. Agora eu vou fazer um trabalho um pouco maior, ou que eu tenha que usar agulhas, tipo uma RL9, 11, aí eu vou usar essa máquina aqui. Acho que ficou claro, acho que deu para entender bem o porquê de eu usar uma máquina de pintura para traçar. Outra coisa é a questão de testes. Todos vocês devam testar as máquinas que vocês têm para traço, para pintura, para isso, para aquilo, para sombreado e tal, e ver qual que vocês se adaptam melhor.
Então, a câmera me deu uma trollada, mas vamos voltar aí. Então é isso, a máquina em si não faz nada sozinha, assim, né? Ela é uma ferramenta de trabalho que vai, que no caso, uma máquina bem regulada, uma boa máquina, um investimento legal numa máquina bacana, estável, duradoura, que tenha garantias, assim, como por exemplo o Paulo Fernando, né? Faço propaganda mesmo porque sim, eu tenho que fazer propaganda quando a coisa é boa, tá? Entre as máquinas que eu já utilizei, é as que eu mais gosto, tá? Então, ela é uma ferramenta que vem auxiliar, sim. Uma boa ferramenta vai ajudar bastante o profissional, tá? Mas ela não é uma garantia. Ela não garante nada. Quem tem que garantir é o tatuador, tá? É o estudo de vocês, é o quanto vocês disponibilizam de tempo para testar máquinas, sabe? Porque às vezes você está tão acostumado com uma máquina que você não se dá o trabalho de testar outra. Então a gente só descobre que pode existir coisas melhores, né, quando a gente faz testes. Porque se você está tão habituado com aquilo, que aquilo virou uma referência para você. Aí você não tem um outro parâmetro. Aí quando você pega uma outra máquina e testa, de repente fala, nossa, essa está melhor que aquela. Mas para você ter esse parâmetro, né, você tem que fazer testes, tem que ter referências, né. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí a explicação, tá? Lembrando que tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é o polo aqui, tá? Porque o clipcord ele pega um embaixo e um em cima, tá? O de cima é o recuo do terra, né? Que no caso dos prótons, que é o que faz completar o circuito elétrico, tá bom? Por isso que tem que estar ligado aqui, que é o que corre para a fonte e tal, e etc e tal. Beleza? Então ficou claro a explicação? Espero que eu tenha feito a me entender bem, né, que a explicação tenha sido clara, né, basicamente a funcionalidade da máquina de bobina, né, e da diferença entre a de bobina para traço e de pintura, né. Agora vale ressaltar aqui uma coisa assim que por exemplo, as máquinas rotativas, que elas não são bem definidas traço e pintura, são rotativas. Tem alguns fabricantes que colocam tal, mas não explicam o porquê que uma é rotativa e a outra é traço. Não tem uma diferença assim. Você vê que é a mesma máquina, só que ele diz que uma é X e Y. Talvez por conta do recuo, ou do quanto, no caso a gente regula ali, que a gente fala que é o 8, tal, que é o tanto que recua a agulha, né? Umas é 3,5 mm, outra é 4, eles dizem que a de 3,5 é para traça, de 4 pintura, mas ao mesmo tempo também dá para você usar o invertido, enfim, isso não ficou muito bem definido, ou se é na potência do motor. Porém, as grandes fabricantes sequer colocam máquina de rotativa para traço e máquina rotativa pintura, como por exemplo as do Paulo Fernando mesmo. Tem alguns vídeos dele até explicando que dá para traçar com a Sublime ou com qualquer outra, tem vídeo de gente trabalhando com elas, mas não são máquinas para traço, são máquinas rotativas. Ou mesmo um exemplo que eu posso citar é a máquina Cheyenne, que você troca só aquela ponteirinha. Tem tatuadores que usam a mesma máquina e faz tudo com ela, só troca a ponteira. Ou uma ponteirinha para traço, aí ele tira a ponteira, põe uma ponteira, uma Magnum e pinta, sem mudar até a voltagem. Eu tenho um amigo meu que trabalha dessa forma, ele não mexe nem na voltagem, entendeu? Também como as Dragonfly da vida, etc e tal. Tem gente que usa Dragonfly para traçar, para pintar e usa a mesma máquina, ela não tem essa definição. E se for pela lógica, no caso das de bobina, deveria também ter uma diferença. Não, entendeu? Você adapta a máquina ao seu uso, né? Agora eu vou mostrar para vocês no site da Electric Inc, né? Que é a fabricante, onde vocês vão ver que eles não colocam a diferença nenhuma, a não ser os batedores das máquinas, entre a diferença de uma máquina de pintura e uma de traço, tá? Vou mostrar para vocês agora. Essa daqui, por exemplo, uma Nanodial Liner Black, beleza? Peso médio da máquina, 190 gramas. Preço final do produto com embalagem 0,530, blá blá. Desenvolvida com geometria reduzida, bobina de 1 polegada. Esta máquina desenvolve a mesma potência do que as tradicionais máquinas com tamanho standard. Ó, aqui já está dizendo que uma bobina menor tem a mesma potência de uma maior, hein? Olha que coisa. Máquina ideal para artistas que querem evitar problemas como ler ou tatuar muitas horas seguidas. Isso por conta do peso dela, né?
Aqui no caso, para pintura, olha só, a mesma descrição, é uma máquina de traço, mas a mesma descrição ele já explica. Para pintura, aproximadamente 105 batidas por segundo, né? Rebatendo alguns caras que estavam falando que eu disse errado. E traço, aproximadamente 120 batidas por segundo. Batida macia e rápida, trabalhos médios e pequenos. Geometria pequena, acompanha a máquina, né? Beleza. E aqui, ó, a mesma máquina, só que para pintura, Nanodial Shatter Black. Mesma coisa, ó. Peso médio 190 gramas, desenvolvida com geometria reduzida, bobina de 1 polegada, enfim, dizendo as mesmas coisas aqui. Aí tá aqui, pintura 105 batidas por segundo, traço 120, ou seja, a mesma coisa, entendeu? O que está escrito em uma, está escrito na outra. Aqui colocaram um texto maior que está escrito assim: as máquinas Paulo Fernando Electroking são fabricadas para adequar-se à forma de tatuar do profissional, facilitando seu trabalho e ajudando-o a desenvolver seu estilo próprio. Os chassis são feitos de ferro fundido com ligas especiais próprias para facilitar o magnetismo da máquina, contribuindo para uma melhor estabilidade durante todo o seu uso. Máquina com excelente desempenho para pintura e sombreamento. As características desta máquina são batida longa e forte, maior geometria, grande capacidade de agulha para pintura, velocidade em torno de 100 batidas por segundo. A máquina sai em regulados de fábrica, batida média, ou seja, está só explicando o que a máquina faz, mas você vê que ela não tem diferença em sua fabricação, a não ser o batedor e a mola do shatter, que é o batedor mais pesado, que é o batedor liso, e a mola maior, para ter um maior recuo, um recuo mais macio, né? Coisa que a traço, ela tem esse batedorzinho aqui com essas fissuras para torná-lo mais leve, e a mola mais curta para tornar o recuo menor, fazendo com que a máquina fique mais seca e possivelmente mais forte. Disse em outros vídeos, eu sou contra essa ditadura do certo, ditadura do correto, ditadura do que pode e do que não pode. Porque cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado separadamente e cada pessoa tem sua forma de trabalhar e etc e tal, né? E é por isso que nós estamos aqui trocando experiências e é por isso que tanto me irrita quando eu vejo asneiras sendo faladas na internet, né? Entendo a boa intenção da pessoa, mas vamos pensar um pouco mais, estudar pelo menos mais o assunto para entender como que as coisas funcionam, para a gente poder passar essa informação para aqueles que mais precisam, né? Seja porque está começando agora, ou já tatua, mas tem dúvidas e etc. Beleza, galera? Fica um forte abraço para vocês. Não esqueçam de curtir, se possível compartilhar. Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí para receber as atualizações do canal, lembrando que vocês têm que clicar naquela rosquinha maldita e colocar que você queira receber, senão você não recebe as atualizações. E fica um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!